criar conteúdos online. Como fazer para você criar uma linha editorial de conteúdos na sua rede social e por onde começar, o que pesquisar, onde pesquisar, como fazer. Hoje nós vamos falar sobre 5 jeitos para você desenvolver, criar, organizar, planejar o seu conteúdo online. Então, vamos juntos que hoje eu tenho muita coisa legal, inclusive eu vou mostrar para você na prática algumas das pesquisas que eu costumo fazer para você ver como é que você também pode fazer para buscar algumas ideias, buscar algumas orientações e assim desenvolver um conteúdo top aí para suas redes. Bom, os 5 jeitos, eu até anotei aqui os 5 para a gente ir juntos aqui. Primeiro, você precisa fazer pesquisa no Google, gente. Google e YouTube são as maiores fontes de pesquisa que existem, né? A gente costuma brincar, quem trabalha no marketing digital costuma dizer que o YouTube hoje é a universidade do mundo, porque qualquer coisa que você precise, você vai encontrar no YouTube ou você encontra no Google, né? Então, Google e YouTube são as maiores fontes de pesquisa para você buscar algumas referências, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou mostrar na minha tela para você como é que a gente faz essa pesquisa no Google, o que eu posso buscar, quais são as palavras que eu posso buscar, o que eu consigo ver para conectar as ideias, tá? Já vou mostrar isso na tela para vocês. Depois nós temos a segunda opção, o segundo jeito é você fazer pesquisa no YouTube. É você buscar referências de vídeos mais famosos, mais visualizados, mais viralizados e através disso você também vai buscar algo que vai te ajudar a entender melhor o que seu público quer, a entender melhor o que aquele assunto que você quer falar é o que as pessoas estão buscando, tipo, o que está relacionado, o que as pessoas querem, o que elas buscam quando elas pensam naquela palavra, naquela expressão ou naquilo que você quer desenvolver, tá? Já vou mostrar isso na prática para vocês. Outro jeito fantástico de você fazer isso é você olhar comentários em vídeos famosos. Então, entrar em alguns canais relacionados ao que você quer falar e nos vídeos mais visualizados e dar uma olhada nos comentários, porque às vezes as próprias pessoas nos comentários falam de coisas que aquele vídeo não supriu, colocam dúvidas que aquele vídeo não resolveu, e aí você pega aquelas dúvidas, pega aqueles comentários e pensa, puxa, eu posso desenvolver um conteúdo, post, um vídeo, uma série de vídeos, uma série de conteúdos falando especificamente disso, porque nesse vídeo essa pessoa não tratou disso, então eu posso trabalhar essa questão. Então é uma das coisas que a gente busca muito também, olhar comentários, tá? Quarta coisa é você fazer pesquisa indireta, então é você pedir para as pessoas comentarem nos seus conteúdos. Então quando você faz um post, quando você faz um vídeo, peça para a pessoa, olha, coloca sua dúvida aqui sobre isso para eu saber como eu posso te ajudar mais. Ou você pode abrir a caixinha de perguntas no Instagram, faz um conteúdo antes envolvendo a pessoa, direcionando a pessoa para aquilo que você quer falar com ela e abre a caixinha de perguntas no Instagram e pede quais são suas dúvidas sobre isso que a gente está falando. Então, eu gosto sempre de compartilhar algumas dicas ou lições no Stories, por exemplo, e depois abrir a caixinha de perguntas e colocar. Então, agora me diga como eu posso te ajudar. Isso funciona muito, tá? Você pode até fazer uma enquete assim, você gostaria de receber uma ajuda extra sobre esse conteúdo? A maioria vai dizer que sim, né? Sempre tem uns que dizem que não, que tem gente que gosta de dizer que não mesmo, né? Mas vai ter uma grande maioria de pessoas que vai dizer que sim, que quer a sua ajuda. Aí o próximo Stories você coloca a caixinha de perguntas. Então me diga como eu posso te ajudar. Isso também movimenta bastante a caixinha de perguntas no Instagram, tá? É uma maneira de você fazer uma pesquisa diretamente com as pessoas que estão te seguindo. E o quinto jeito é você criar a sua linha editorial a partir disso. Então, primeiro você faz as pesquisas, depois você senta e cria sua linha editorial, planeja suas postagens. Tá? Então assim, nós vamos ver na prática agora, eu vou mostrar na tela para vocês como é que a gente faz esse processo de busca no Google e de busca no YouTube principalmente, tá? Se você quer saber esse processo do Instagram em si, me segue no Instagram, no @KatiaBazan, que eu mostro para você na prática lá, é só você me seguir lá e acompanhar um pouquinho de como que eu tô fazendo e você vai ver que eu procuro sempre fazer uma interação, eu procuro sempre trazer alguma coisa antes de abrir a caixinha e isso tem funcionado bastante, no caso a caixinha de perguntas, tá? E então, vou mostrar na prática para vocês isso. E aí, quando você tem todos os conteúdos e as ideias, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu já falei disso mais de uma vez, porque foi onde eu comecei a desenvolver e foi ali que eu tive o start, né? Então, por isso que eu gosto de dar esse exemplo. Há tempos atrás, quando a gente estava bem no meio da função da pandemia, eu lembro que eu ouvia muito das pessoas nas lives diárias que eu fazia no Instagram, que elas estavam tendo muita ansiedade, que elas estavam tendo dificuldade de parar em casa, elas não queriam ficar em casa, estava sendo um incômodo
tudo isso. No início, podia até ser uma novidade, né? Nunca tá em casa, aí tá em casa, bota em ordem as coisas, aprende a cuidar mais de si, aquela coisa toda, é legal. Só que depois passou um mês, passou 2, passou 3 e teve gente que não voltou a trabalhar, teve gente que teve que continuar em casa. E a gente começou a ver que a galera falava muito sobre ansiedade, sobre até depressão, pessoas depressivas em casa por não poder trabalhar, enfim. E aí eu pensei, vou falar sobre ansiedade. O que que eu fiz? Procurei tudo que deu pra procurar, como eu vou mostrar pra você daqui a pouco, sobre ansiedade. E eu criei uma linha editorial de conteúdo só sobre ansiedade durante uma semana. E aí, primeiro, eu não lembro a ordem, tá, gente? Esses vídeos até estão aqui no YouTube. Ou pra quem tá assistindo esse vídeo aqui no Instagram, tá no YouTube. Essa sequência que eu fiz numa semana. Não lembro quando foi também, tem que procurar no YouTube mesmo. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei falando sobre os sintomas de ansiedade, porque eu vi que a maioria das pessoas que faziam as buscas que eu vou ensinar você daqui a pouco, elas buscavam sobre o sintoma. É o que mais tinha de conteúdo no Google e no YouTube falando sobre o assunto. Então eu pesquisei sobre isso, busquei vários assuntos relacionados, estudei sobre o assunto, não fiquei falando de qualquer jeito, né? Óbvio. Mas eu vi que isso era uma dor que as pessoas tinham, então eu trabalhei isso. E aí o que que eu fiz? Eu falei, olha, primeiro eu vou falar pra você sobre os sintomas da ansiedade em nível físico. Agora eu vou falar em nível emocional. Agora eu vou falar a visão da terapia holística sobre a ansiedade, que às vezes muda um pouquinho a conotação quando a gente fala numa visão mais alternativa do que a visão da medicina. Então eu levei para esse caminho o processo, ok? Aí no segundo vídeo eu falei sobre o que é ansiedade de verdade numa visão totalmente diferente, quebrando o padrão, trazendo uma consciência também da terapia holística junto. No terceiro vídeo a gente fez uma prática sobre ansiedade. Eu ensinei uma prática rápida para a pessoa melhorar a questão da ansiedade em alguns segundos. Acho que foi um exercício de respiração, já nem lembro mais. No quarto vídeo eu falei mais alguma coisa sobre ansiedade que eu não lembro, mas eu lembro que eu fechei a semana com uma meditação para ansiedade. Então eu fiz toda a linha editorial do conteúdo da semana falando sobre isto. Hoje em dia, naquela época eu não estava tão forte assim no Instagram. Hoje em dia eu faria uma sequência assim mais rápida, mais express e postaria no Stories todo dia uma coisa. Igual a gente fez no final do ano, né, Douglas? Nós fizemos aqui um trabalho bem especial para ensinar os terapeutas a fazer os atendimentos especiais de final de ano e eu fui preparando a galera no Stories e fui fazendo também no YouTube os vídeos e no IGTV também. Então, criar uma linha editorial, primeiro você tem que começar com pesquisa. Você tem que saber o que as pessoas querem diante do assunto que você quer falar. Senão não vai funcionar, gente. Eu tenho que saber o que as pessoas querem sobre isso. Primeiro, o que eu quero falar? O que eu gosto de falar, né? A gente vem falando tanto disso. Também não adianta você sair falando qualquer coisa que não tenha conexão. Ok, o que eu gosto de falar? Ah, eu gosto de falar sobre ansiedade, eu gosto de falar de autoestima, eu gosto de falar de medos, eu gosto de falar de coragem, né? Medos e coragem. Eu gosto de falar de pessoa que não tem autoestima e pessoa que tem autoestima baixa, autoestima alta. Sabe? Eu vou ir pensando e vou começando, eu vou traçando uma linha de ação baseado naquilo que eu gosto. Cada semana você pode mudar o seu conteúdo. Se você tem bastante assunto pra falar, você pode fazer 15 dias falando daquele assunto de formas diferentes. Claro que a gente não pode ficar muito tempo falando só das mesmas coisas, porque senão satura, as pessoas não gostam, né? Tem que sempre ter novidade, tem que sempre ter coisa pra quebrar o padrão, pra fazer diferente. Então é legal, eu gosto de distribuir as minhas ideias em semanas. Eu prefiro assim. E aí fazer o seu planejamento. No dia 1 eu vou falar o quê? No dia 2 eu vou falar o quê? No dia 3 eu vou falar o quê? No nosso caso aqui, a gente se divide em YouTube e Instagram. Eu cuido bastante do Instagram, pessoalmente. Tem algumas coisas que a equipe me ajuda, mas eu tô muito mais pessoalmente no Instagram. E no YouTube, basicamente, a parte toda de YouTube quase que é o Douglas que cuida lá pra mim. E aí, eu só gravo os vídeos e monto as propostas de conteúdo. Nisso ele não se envolve. Ele se envolve com a edição, subir o vídeo, organizar o canal, essa coisa toda é com ele. Mas eu preciso sentar e organizar. Sempre uma semana antes eu organizo o conteúdo da próxima semana. Eu sempre procuro me organizar assim. Ou no final de semana para a próxima semana, ou uma semana antes para a próxima. Para que eu possa respirar, para que não seja tudo em cima da hora. Eu não gosto de me embolar, de sentir que eu tô pressionada para fazer as coisas. Daí não sai. Eu gosto de ter organização, eu gosto de fazer as coisas direitinho. Então, passo 1 é você fazer as pesquisas. Ou, primeiro, o primeiro passo de tudo é você pensar no assunto que você quer. Baseado nisso, pesquisa. Depois, fazer o planejamento direitinho e organizar os conteúdos para que todos os dias você tenha alguma coisa legal para compartilhar com as pessoas. E aí você pesquisa em livro, as dicas, você pesquisa em outros vídeos. Às vezes eu olho vídeos de outras pessoas que eu não sou tão expert no assunto, mas eu sei que as pessoas estão precisando saber daquilo. Eu vou buscar, que nem a ansiedade. Eu tinha expertise de consultório de terapia holística, de terapeuta, de entender a linguagem do corpo de uma maneira mais falando de energia, de vibração. Eu precisava entender o outro lado da medicina em si, da psicologia, da psiquiatria, como que se faz, o que se diz, né? Como que se conduz nesse caso para poder falar dos sintomas. Então eu tive que olhar, sim, outros vídeos, né? Buscar informação
relação com pessoas que eu sabia que poderiam me dar informações relevantes. Então, às vezes, a gente vai buscar coisas fora até do nosso nicho, mas aí a gente continua nessa proposta, que no caso de muitos que estão aqui me assistindo agora, que são terapeutas, é o nicho do desenvolvimento pessoal, que é o nosso nicho, o nicho de desenvolvimento pessoal. Então, busque canais grandes, busque pessoas de referência quando for fazer a pesquisa no YouTube para vocês verem direitinho como funciona. Mas agora nós vamos fazer então aqui na tela juntos, eu vou mostrar rapidinho para vocês como que faz a pesquisa do Google, como que eu costumo fazer e como que faz a pesquisa do YouTube. Bom, então deixa eu mostrar para vocês uma maneira simples e também eficaz para a gente buscar, reconhecer, compreender que direção eu posso tomar com relação aos meus conteúdos, tá? Então, vamos pensar em um tema específico. Eu quero falar sobre, sei lá, dinheiro, ou quero falar sobre autoestima. Vamos procurar autoestima. Se eu jogar a palavra autoestima no Google, ele já vai me dar algumas referências. Olha só que interessante. Autoestima, autoestima baixa, autoestima ou autoestima, né? Usa hífen, não usa? Autoestima frases, autoestima alta, autoestima junto ou separado, né? Então, aqui ele vai me dar uma ideia, né? De o que as pessoas buscam com relação a este tema. Então, só de eu colocar a palavra no espacinho ali da busca, a gente já consegue ter algumas nuances do que vai aparecer. Mas aí a gente dá um Enter aqui e vê quais são os conteúdos mais visitados, gente, porque os primeiros aqui que aparecem, tá? O Google encontrou aproximadamente 47.600 resultados em cima da palavra autoestima. E aqui ele me mostra de uma forma mais rápida os conteúdos mais relevantes, ou seja, quais são os conteúdos sobre autoestima, os sites, o que se fala sobre autoestima que é mais buscado, tá? Eu acho que essa é uma maneira bem simples. A gente também pode usar o Keyword Planner, que é o planejador de palavras-chave do Google, mas daí é um processo um pouco mais demorado pra gente fazer ali, porque tem que logar, daí você tem que ter conta Gmail, então isso exige um pouco mais de conhecimento com relação a isso, tá? Não tem como eu falar disso num vídeo superficialmente. Mas, rapidamente, a gente já consegue ter alguma noção aqui, porque eu sei que muitos que me acompanham talvez estejam começando bem do zero nesse processo. Então, vamos para o simples e básico, tá? O simples e o básico bem feito também funciona. Ok? Então, olha só, o primeiro site que apareceu aqui é o site minhavida.com.br. Então, eu posso dar uma olhadinha no que tem aqui, provavelmente é um artigo, alguma coisa de um blog deles, né? Falando sobre o assunto. E é um conteúdo não tão antigo, olha, é de 2019. Então, eu posso dar uma olhada. Não é uma coisa lá de 2010, por exemplo, que às vezes está desatualizado. Então, a gente precisa também cuidar isso, tá? E aí você tem outras opções, ó. O que as pessoas procuram ou perguntam muito sobre autoestima? O que é ter autoestima? Qual o correto autoestima ou autoestima separado ou junto, né? O que fazer para melhorar a autoestima? O que causa baixa autoestima? Só que a gente já poderia usar 3 conteúdos para os nossos vídeos, para as nossas postagens. Eu poderia falar sobre o que é ter autoestima, por exemplo, na visão da terapia holística, na visão daquilo que eu acredito, dizendo que sim, é uma coisa que eu acredito e que faz sentido para mim. Eu tenho histórias de consultório que validam, a minha própria história valida, então eu posso usar muito essas referências, né? Eu posso criar um conteúdo falando sobre o que fazer para melhorar a autoestima, que pode ser um outro conteúdo, e eu posso falar mais o que causa autoestima também, baixa autoestima nesse caso aqui, né? Falar mais sobre isso, contar histórias, falar de lições, histórias de consultório, histórias minhas pessoais. E eu posso usar isso como referência. Então, só aqui, ó, só numa primeira passada, eu já teria essas dicas para trabalhar. Eu também posso pegar referência e dicas, olha, desse site, virtude.com, 10 atitudes para aumentar a autoestima. E se eu falasse de 10 top dicas, de 10 hábitos que ajudam a melhorar a autoestima, eu posso ir brincando com ideias, tá? E aí é legal você entrar nesse site, sim. Aqui tem uma breve descrição do que é autoestima na visão da psicologia. A gente pode usar a referência da psicologia, levar para o lado mais da terapia holística,
do aprendizado, né? Eu gosto muito de fazer essas referências e fica muito legal, porque a gente não tá confrontando ninguém, não tá competindo com ninguém, mas tá trazendo uma visão que é mais comum de as pessoas buscarem. Em contrapartida, eu vou falar também da minha visão, do que eu acredito sobre o assunto, baseado nas minhas experiências, né? Então, aqui é uma maneira legal, vamos abrir só esse primeiro aqui para vocês verem. É um texto mesmo que tem aqui, né? Um artigo, que vocês podem pegar algumas dicas do que tem aqui, ver o que as pessoas acessam, né? Eu, particularmente, acho um pouco chato quando a gente entra em site, tem um monte de anúncio pulando, publicidade, um monte de coisa, né? Mas, às vezes, só pra gente dar uma olhada no que as pessoas estão falando é interessante, tá? Então, uma maneira de você fazer buscas no Google é essa, né? A outra maneira é você usar o YouTube. Ó, aqui, só de eu ter entrado no site, ele já me deu algumas outras ideias, ó. Autoestima para que serve, né? Como se pronuncia, que daí não é o nosso caso, né? Nesse caso, não. Mas aqui eu já teria algumas ideias, tá? Eu sempre gosto de olhar o que aparece nas primeiras referências aqui, tá? Os primeiros 3, 4 sites, eu dou uma olhada nisso e ok. Você não precisa ficar pulando aqui para a próxima página, vendo. Ó, outras coisas aqui também já tem. Se você achar que serve, ok. Se você achar que não, a gente pode ir para o YouTube também. Então vamos para o YouTube dar uma olhada em como você pode fazer também o processo de busca dentro do YouTube, tá? Vamos lá. Então, aqui, claro, né, entrou no meu canal, mesmo eu estando numa aba anônima, eu já não entrei no meu navegador aqui que tá logado, e mesmo assim ele captou, né, já entrou direto no meu canal. Então, o que a gente pode fazer? A mesma coisa, colocar a palavra autoestima, autoestima, né, e ver o que aparece. Aqui no YouTube eu tenho mais referências, ó, autoestima baixa, autoestima em dó, que daí eu não sei o que é, se é música, provavelmente alguma coisa de música. Autoestima Hélio Couto, né? O Hélio Couto é uma referência aí da física quântica no Brasil, então dá para dar uma olhada nos conteúdos dele. Autoestima Psicologia, autoestima e autoconfiança, né? Autoestima Baixa Música, que não é o nosso caso também. Autoestima Meditação, autoestima Laire Ribeiro, para quem quiser pesquisar ou achar que é interessante. Meme, autoestima masculina, autoestima citação. Então, aqui eu já tenho um monte de referência. Vamos escolher essa do Hélio Couto, vamos ver o que aparece dele, ó. Tem um áudio dele de reprogramação pessoal. Mais outro áudio aqui de autoestima, amor próprio. Se você quer ouvir, se você gosta, pode ouvir também, né? Aqui provavelmente alguma palestra dele, ó. Então, ele falando sobre o assunto. Você vai encontrar áudios, você vai encontrar vídeos, você vai encontrar várias referências. Então, dá para escolher um ou outro vídeo aqui para pegar uma visão que ele traz, né? Se você gosta, se você curte, se você não curte o trabalho dele, você não precisa ir nessa vibe aí. Aí pesquisa outra coisa, tá? Não é obrigado a olhar tudo. Você vai olhar aquilo que te chama atenção. O que na psicologia se trabalha sobre autoestima? Deixa eu dar uma olhada até para eu pegar referências, ver. Se você é um psicólogo, você já sabe, mas se você não é, talvez você não saiba tanto. Então é legal até pra gente não parecer que não sabe direito do que tá falando, né? Eu gosto de olhar um pouco de cada coisa. Aqui tem um vídeo bem visualizado, ó, com 354 mil visualizações falando de autoimagem e autoestima, que seria interessante dar uma olhada. Eu geralmente escolho vídeos que tem mais visualizações, tá? Vídeos acima de 100, 200 mil visualizações, para ter uma boa referência. Ó, aqui tem um de 1 milhão e 200, gente. O que será que ela fala? E não é um vídeo antigo, faz um ano só. Então, o que será que ela fala sobre o assunto que as pessoas olham o vídeo dela? Vídeos com menos de 100 mil visualizações são vídeos menos buscados, as pessoas não se engajam tanto, né? Ó, aqui já pegou alguma coisa sobre insegurança. Daqui a pouco você vai ver, porque aqui são referências de outros usuários que quando clicam nesses vídeos, acessam, tá? Tem coisa que às vezes não tem nada a ver. Olha aqui, ó, da Monja Coen também, que é uma referência para nós, a gente pode usar, ó, com 2 milhões de visualizações. Como desenvolver amor próprio. Então, eu posso ir nessa linha. Sobre autoestima também, eu gostava e gosto ainda de assistir muitos vídeos do William Sanches, que ele fala bastante sobre amor próprio, autoestima, né? Então, eu sempre escolho 2 ou 3 vídeos bem visualizados, com mais de 100, 200 mil visualizações, e eu dou uma olhada, porque esses que têm mais visualizações são os vídeos que as pessoas geralmente acessam mais, então elas têm mais interesse nesses conteúdos, tá?
E aí eu vou buscando. Ah, não quero saber sobre isso, mas eu gostei da ideia de ver sobre autoestima e autoconfiança. O que será que relaciona se eu postar aqui? Ó, aparece até um vídeo da Kátia Damasceno aqui falando sobre isso, né? Tem um aqui, ó, de alguém que trabalha com yoga, Raíssa. Então, daqui a pouco, eu acho que deve ser alguma meditação. Mas o que será que ela fez? Que tipo de meditação ela fez, né? Tem do Jerônimo também, que é uma pessoa que eu conheço, o trabalho dele é muito legal. Ó, aqui também tem. Nesse site aqui eu sempre busco algumas coisas também, no Seja Uma Pessoa Melhor. Às vezes eles têm ideias de títulos, ideias de referências também de conteúdos que eu busco, né? Então, ó, reprogramação mental, autoconfiança, o que será que fala? É legal dar uma navegada e dar uma olhada. Eu gosto de pegar assim um dia na semana, ou uma manhã, ou uma tarde, só para fazer essas pesquisas. Eu pego o tema que eu quero trabalhar e eu faço esse tipo de pesquisa para saber o que as pessoas mais curtem, o que elas mais buscam, o que elas mais querem. E a partir disso, gente, chove ideia. Não vem uma ideia, vem muita ideia. Então, se você não sabe por onde começar para fazer seu conteúdo, não tem ideia do que falar, do que fazer, faça isso. É simples, é bem simples de fazer. Você só vai precisar despender do seu tempo. Tirar umas 2, 3 horas aí num dia para fazer esse tipo de pesquisa. E aí você vai ter muita ideia, você vai ter muito conteúdo que você pode fazer sobre temas. Você pode fazer isso para elaborar seus conteúdos da semana, você pode fazer isso todo dia, se você quiser, né? Ah, hoje eu quero trabalhar com tal assunto. Não existe uma regra que você tem que fazer conteúdos semanais. Eu, Kátia, gosto de me organizar assim, porque para mim faz sentido. Mas se você gosta de despender 1 hora por dia só para isso, também pode. E aí você vai na vibe do dia. Ah, hoje eu tô afim de falar de X coisa, então eu vou pesquisar sobre isso no Google e no YouTube. E aí já desenvolve seu conteúdo, já grava, ou já escreve, ou já faz o seu conteúdo e posta na rede social. Certo? Então não tem muita regra. O que precisa é que você desenvolva, e eu tô tentando encontrar formas mais fáceis de ajudar você nesse processo aí de busca e de pesquisa das redes sociais, tá bom? Vamos em frente. Bom, se você gostou do que você viu aqui, aproveita para dar o seu joinha agora, se inscreve nesse canal se você não está inscrito ainda, compartilha esse vídeo com mais pessoas, porque se você chegou até aqui, imagino que você tenha gostado do que você viu e que eu tenha conseguido te ajudar e te dar algumas dicas muito legais aí de como você cria os seus conteúdos, tá bom? E olha só, fica ligadinho porque logo logo a gente vai fazer uma semana especial para falar mais para você sobre como estar no digital com propósito. Então, quando a gente liberar, a gente vai anunciar para você e também vai deixar um link aqui na descrição. Se você rolar aqui na descrição já tiver um link para se inscrever, aproveite para participar com a gente, porque nós estamos preparando um super evento online que vai ajudar você a levar sua mensagem para milhares de pessoas. E como fazer isso? Entrando definitivamente, atuando, entendendo mais deste mundo online. Como atuar mais na internet. Beleza? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.